Prepare-se. Olá, tudo bem com você? Rádio TV Mister Web na sintonia da programação. Hoje mais um programa Cidadania Legal aqui, não é? Onde a gente vai falar um pouco sobre temas importantes da nossa comunidade e a gente vai ter um convidado especial aqui, que é o professor Charles. Nós vamos aqui tricotar, falar um pouquinho aqui da importância dos parlamentares nas comunidades, a importância das discussões com a comunidade com relação às políticas públicas, a formação política, os núcleos de base, tudo isso que está fazendo falta para a nossa comunidade periférica, não é? A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto aqui. Qual que é a importância da participação parlamentar, principalmente de esquerda, progressista, nas comunidades periféricas, né? Retomar novamente o que a gente fazia muito bem no passado, onde a gente tinha a comunidade muito participativa, junto com os parlamentares, né, construindo uma melhoria nas condições das políticas públicas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui com o professor Charles, tricotar um pouco sobre esse assunto para ver o que a gente consegue concluir aqui no nosso programa de hoje, certo? Muito bem. Rádio TV Mister Web, programa Cidadania Legal com você. Aqui você tem cidadania. Aqui você tem informação de qualidade. Aqui você tem voz. É muito importante para fortalecer a nossa luta coletiva, você comentar em nosso chat, comente também e se inscreva em nosso canal no YouTube, compartilhe para mais pessoas, dê like. Com a sua participação teremos mais força para cobrar das nossas autoridades sobre os temas que apresentamos aqui. Programa Cidadania Legal. Cidadania. Já! Programa Cidadania Legal aqui com você e nós vamos aqui apresentar o Charles. Charles, tudo bem com você? Tudo bem, Roberto? Boa noite. É um prazer estar aqui com você novamente e falar um pouco sobre esse tema tão importante para a comunidade, né, Roberto? Pois é, Charles. Hoje a gente tem aqui uma questão que a gente vai falar no nosso programa, que é justamente, né, a questão da importância da participação dos parlamentares nas comunidades, como era no passado, né? Porque as políticas públicas, elas melhoraram, mas ainda está deixando muito, assim, fora da realidade. A gente tem hoje muitas necessidades nas nossas periferias, principalmente na área, em todas as áreas, saúde, educação e tudo mais, e o que a gente percebe é que os parlamentares estão um pouco distantes da conversa tete a tete ali com a comunidade, estar junto com ela durante o mandato, não só a cada 4 anos da eleição, né? Então é nesse sentido que a gente vai conversar um pouquinho aqui para ver se a gente consegue trazer de novo essa discussão e para que os nossos parlamentares aí, que estão nos assistindo, possam estar fazendo ações para tentar melhorar essa condição de aproximação com a comunidade. Porque o que a gente está percebendo aqui é que a comunidade hoje está muito distante, né, dos parlamentares e a gente não tem as questões resolvidas. Hoje as demandas estão colocadas aí e cadê os parlamentares para ajudar nesse processo todo? Então é nesse sentido que a gente vai bater um papo aqui, né? Então, Charles, conversando com você, por que os partidos de esquerda deixaram de fazer formação política na periferia? E ultimamente só aparece nos momentos eleitorais. Por que isso está acontecendo, Charles? Ô, Roberto, boa pergunta essa sua, hein? Parece cigarra, né? Só aparece no verão. Vamos lá. Porque muitos partidos, Roberto, isso na minha visão, tá? Muitos partidos trocaram o trabalho de base. O que é o trabalho de base? Aquele trabalho de formiguinha, onde vai lá na base e conversa com o pessoal no tete a tete, né? Pelo gabinete, né? Onde preferiram as campanhas caras, as redes sociais, aquele negócio de ficar no celular, acordos políticos. Abandonaram a conversa
direta com o povo, ou seja, aquela conversa que ficava no tete-a-tete, ficava conversando, batendo um papo com o povo, aquilo lá acabou, né? Já não tem mais aquela, o que eu sempre falei, aquela conversa de boteco, né? O pessoal trocar uma ideia, bater um papo e ver a necessidade do bairro, né? Então acho que é por esse motivo, Roberto. Então, o que a gente percebe hoje é essa distância, não é? Que a gente não vê assim com mais frequência o parlamentar nas comunidades, né? Conversando na praça, conversando na frente de escolas, conversando até mesmo nas igrejas, nas associações de bairros, como a gente via no passado, né? Nós estamos falando aqui dos parlamentares de esquerda progressista, não é? Nós estamos falando de direita, de extrema-direita, porque esse daí já faz o papel deles lá, não é? Exatamente. Então, o que nós temos que fazer aqui é buscar os nossos parlamentares para que eles venham aqui conversar com a comunidade. Porque antes, Charles, a gente tinha reuniões no bairro, conversa com o povo, não é? E esse trabalho, praticamente ele acabou. Então a gente não vê uma ação dos partidos progressistas de esquerda, principalmente, movimentando isso, porque a gente vê muito do PT, do PSOL falar, não, nós vamos fazer um trabalho com a comunidade de base, fazer os núcleos e tal, isso nunca acontece. E a gente só vê essas ações no momento eleitoral e isso prejudica muito, não é? Então o que a gente queria era uma outra realidade, não é? Então por que você vê isso tudo, esse abandono praticamente, ô Charles? Roberto, porque eu vejo assim, ó, a pergunta sua foi boa, hein? Eu vejo assim, Roberto, porque esse tete-a-tete não tá dando voto imediato, entendeu? Muita conversinha, muito corre e não dá voto, né? Não rende poder imediato. Formação política, ela exige uma coisa lenta, ela exige um trabalho, uma presença, um compromisso do candidato, né, a lidar com o povo, ficar ali na comunidade, persistir na comunidade, ficar vendo a necessidade da comunidade. Então isso aí para ele está sendo muito caro, muito trabalhoso e não dá voto rápido, entendeu? E aí você acha que isso tudo é o que distancia um pouco da comunidade, esse tipo de discussão? Sim, porque hoje nós temos o celular, os TikTok da vida, os negócios. Então, assim, parece que as redes sociais lá dão um voto muito imediato, mas sem muito conhecimento. Então, assim, o eleitor, ele precisa do candidato para quê? Para que se possa verificar a necessidade do bairro. O candidato tem que ir no bairro, ele tem que estar presente, ele tem que ver o que está acontecendo. Muitas vezes a gente tem as fake news, você entendeu? E isso aí não é muito favorável. Agora, Charles, e assim, não te cortando, e é muito trabalhoso você construir um trabalho no bairro. Não é de uma hora para outra, não é do dia para a noite, demanda tempo, você vai construir. É igual o trabalho de formiguinha, sabe? Agora hoje a gente percebe assim que a classe trabalhadora, né, está trabalhando, né, está tendo emprego. Hoje a gente percebe que caiu bastante o índice de desemprego por conta das políticas do governo Lula, e a gente está percebendo cada vez mais que a população sai para trabalhar, volta à noite, ou muitos também estudam, tem dificuldades e tudo mais, e a política vai ficando de lado nesse processo, não é? E a gente não vê um projeto no sentido de ter preocupação justamente de captar todas essas dificuldades da população e ver como é que a gente faz para poder introduzir um trabalho de formação política nas comunidades, criar núcleo de bairros, né? Conversar com as famílias porta a porta, como se fazia antes. Então a gente não percebe isso. A gente vê os nossos parlamentares aí hoje, que estão no poder, né? E também não há mudança, a gente percebe que é sempre os mesmos, né? E a gente não percebe que a população está, no caso, tendo essa preocupação de ter esse momento de discussão política, não é? Então, a questão justamente de não ter essa discussão política afasta as pessoas dessa discussão. E aí a gente vê aquilo que a gente presencia no momento eleitoral, não é? Uma debandada dos votos na esquerda, né, perdendo até prefeituras das cidades do país por conta desse tipo de situação. Agora não está na hora de se preocupar com isso? Charles, como é que você vê essa questão aí? Então, Roberto, olha, eu vejo da seguinte maneira, vou te falar uma verdade
nua e crua, como diz, né? O que acontece? O cidadão hoje trabalha de 10 a 12 horas, talvez mais. Então ele não tem muito tempo para pensar em política, né? O que acontece? E aí ele é bombardeado a todo momento por fake news. Você pode ver que, na maioria das vezes, o que se tem nas notícias aí são fake news, né? Ele não consegue nem saber o que é direita, o que é esquerda, para que lado vai. E, assim, Roberto, na minha visão, não tem informação acessível politicamente, né? Ele fala sobre política, mas ele não entende o que é realmente a política, né? E o povo passa a achar que política é coisa de rico e corrupto. É o que a gente vê, né? O que tem mais nas redes sociais? O que tem mais aí na TV? Tem mais coisa corrupta, tem mais mensagem corrupta, tem mais trabalho corrupto. E assim, ela acaba perdendo interesse. Você acha que eu vou trabalhar de 10 a 12 horas, vou chegar em casa, vou estudar política, vou procurar saber o que é política? Você acha que eu vou fazer uma formação política sabendo que uma corrupção sem fim? Não, mas essa é uma visão nua e crua, né, Roberto? Porque, na verdade, assim, a falta de interesse do cidadão é porque o que está acontecendo na política hoje em dia? É verdade, é o que a gente percebe, né? Além do que, vamos falar a verdade, você pega ônibus, pega trânsito, né? Você quer um tempo para ficar com a sua família, dificilmente você vai se preocupar com política, né? Charles, hoje a gente vê assim, as pessoas quando necessita da política pública, para quem que foi feito as políticas públicas? Não foi feito para a comunidade? Sim, a o nome já diz tudo, menos né? favorecida? Isso, o nome já diz tudo, política pública, né? A política pública foi feita para rico? Também. Também? Mas é ela que anda de ônibus? Não. É uma coisa interessante, a política pública ela foi que feita... utiliza o hospital público, o hospital de Campo Limpo, em Boimirim, Parelheiros, é ela que usa? Dificilmente você vai ver um rico usar, dificilmente. Mas assim, a política pública, como o nome já diz, ela é pública. Mas é o pobre que deveria usar, né? Pois é, a privatização de água que foi feita aí, a Enel, será que lá no lado dos ricos lá tem essa dificuldade de água, por exemplo, que a gente ficou um tempão aí nesse ano, né? Difícil, olha, vou te falar. Passagem de ano novo, entendeu? Sem água, Natal sem água, cara. Será que lá no bairro dos ricos isso aconteceu, Charles? Olha, eu vou te falar a verdade. Pode até ter acontecido, mas assim, ó, vupt, arrumaram rapidinho. Eu acho que nenhum bairro aí, não vou citar nomes, né? Mas nenhum bairro dos ricos, igual você está falando aí, nenhum bairro ficou mais de 7 dias sem água, nenhum bairro ficou mais de 7 dias sem luz, né? E a periferia ficou um bom tempo sem água e um bom tempo sem luz. E ela já vê que tem bairros que ainda está sem água. E quando chega a água, aquela água meio barrenta, que dizem que é uma água que está fazendo teste, etc e tal, entendeu? Agora, o que a gente percebe nesse caso aí, o Charles, é que mesmo sofrendo com saúde ruim, com transporte precário, a falta de moradia, não é? E o povo não cobra. Por que isso não acontece? Por que a população sofre tanto e não faz nada? A gente percebe, por exemplo, aqui no fundão da Boimirim, a gente está com uma duplicação para acontecer aqui que já está há anos. Então, todo dia a população da menininha, da padaria menininha, até o fundão, fica no trânsito, sofre. Essa Boimirim aqui, você não consegue andar mais, porque hoje está vindo muitos prédios aqui para a região, e as avenidas daquele tamanho, né? Onde você tem um corredor de ônibus, você tem um meio para você andar de carro, e tem do outro lado o ônibus também parando, fazendo o ponto. Né? Então, quer dizer, nós estamos tendo aqui uma duplicação de comunidades chegando, uma população, uma cidade chegando, porque cada prédio, cada torre que é construído aí, a gente percebe o quê? Quantas pessoas vão morar ali, não é? Então isso tudo teria que trazer melhorias das unidades básicas de saúde, dos AMAs, os hospitais, teria que ter mais hospitais na região para poder comportar essa demanda toda. Então a gente percebe tudo isso. Agora a gente não vê discussão a respeito desse assunto. A gente vê a população descendo dos ônibus, andando a pé e ninguém reclama. Essas questões todas que a gente precisa resolver. E cadê os parlamentares em cima dessa discussão? Porque você ter parlamentares nossos aqui
onde você tem demandas na região e você não vê um movimento forte dos parlamentares, né, de esquerda, né, atuando em cima disso, a gente vai ter a duplicação que não vai saber quando é que vai sair o metrô do campo do Jardim Ângela, quando é que vai sair, tudo isso, o Charles. Então, por que que a nossa comunidade também não cobra dos representantes a qual ela elegeu? Como é que você vê isso? Isso vai linkar com o que eu falei no passado aqui, ó, no passado que eu digo há poucos minutos, né? A falta de uma formação política, né, Roberto? Eles não sabem de quem cobrar. O povo não sabe, como é que eu vou te falar? Não sabe onde ir, não sabe quem cobrar, não sabe quem decide, você entendeu? Todo mundo fala que vai acontecer, mas eu vou cobrar onde? Vou falar com quem? Né? Vou ligar para quem? Se fala muito em duplicação de Ambemirim. Saiu até agora? Não. Está vindo uma outra eleição, se mostra alguma coisa, mas não se faz nada. Até porque, uma pequena reportagem que eu percebi, Roberto, disseram, não sei se é verdade ou não, então vou ficar aqui no disseram, que é inviável duplicar em si a Ambemirim. É mais fácil colocar um asfalto, dar uma recapeada e fazer alguma coisa, do que realmente duplicar a Ambemirim, Roberto. Então é assim, ela anda desse jeito, o nosso espaço está assim, porque eu não sei aonde eu vou pedir, eu não sei para quem eu vou pedir. Pois é, Charles, é isso que a gente está fazendo aqui agora. Exatamente. O que nós estamos fazendo aqui? É justamente isso, a gente está cobrando dos nossos parlamentares que a gente elegeu para que venha para a comunidade conversar com o povo. Não é? A gente sabe das dificuldades que o povo tem de participar, mas se ele não participa é porque ele não sente confiança também. Não é verdade? Ele não vê nada acontecendo. Então, e esse processo de formação política nas comunidades é uma coisa que tem que fazer para ontem. Né? Principalmente, eu estou falando aqui dos partidos de esquerda, progressistas. Tem que tomar uma atitude, por quê? Porque chega o momento eleitoral, na hora que precisa do povo, o povo vai votar em quem? Na direita. A gente precisa ter os parlamentares conversando com a nossa comunidade, porque senão, Charles, quando a esquerda se afasta da base, quem ocupa o espaço político na periferia? Olha, aí eu vou te falar, é uma situação, rapaz, que é até difícil, viu? Olha, aí outros projetos ocupam o espaço, o que me chamou a atenção é assim, ó, é até interessante a gente tocar nesse assunto e saber por que o povo está desgostoso com os políticos em dado momento. Nós estamos indo, para o que eu lembro, mais ou menos, vou falar por baixo, 2 eleições, 2 promessas para a duplicação do Ambemirim. Não aconteceu. 3 promessas para o metrô Jardim Ângela. Não aconteceu. Dizem que está em obra, mas essa obra nunca aparece. Dizem que vão fazer, mas se vão fazer também nunca sai do papel. Então, é por isso que as pessoas estão aí indignadas com os políticos. E assim, não sabem quem votar, não sabem quem correr atrás, né? Então, essa é a minha visão. E aí, quando aparecem os fundamentalistas, né, novos projetos, novos trabalhos, que acaba fugindo o voto, leva o voto do eleitor para outro lugar, onde ele fala, puxa vida, eu votei, mas não aconteceu nada. E aí, como eu fico agora? Para onde eu corro? Para quem eu vou? Para que lado eu corro? Aí, é verdade. Né, fica essa situação. A semana passada, nós tivemos aqui um programa falando sobre o câncer de mama, Charles. Eu observei, eu vi, é muito interessante. Né? E aqui foi conversado justamente isso, quer dizer, as pessoas que têm câncer, que precisam do hospital público, fica dependendo ainda de uma fila de espera, não é? E nós estamos cobrando. Aí, do programa que nós fizemos aqui, a gente está cobrando das autoridades, não é? Uma resposta para isso, porque não pode ficar dependendo, o câncer não espera, não é verdade? Então, assim como essa questão, as pessoas que a gente está conversando aqui agora é justamente para chamar a atenção do nosso povo. A gente precisa começar a se preocupar com a política, porque é na política que vai trazer as condições para você utilizar um serviço hospitalar de boa qualidade, não é? Uma unidade básica de saúde funcionando bem, com médicos, medicamentos. Exatamente. O transporte coletivo trabalhando de uma forma de boa qualidade, tudo isso, não é?
Hoje está se discutindo a possibilidade do governo federal de discutir a tarifa zero. Isso vai entrar na discussão. É muito importante que isso aconteça, Charles. Por quê? Porque na Constituição Federal do país fala que transporte, educação, serviço público, isso tudo não pode ser cobrado. Não é? Isso está na Constituição. Não pode ser cobrado. E o que a gente vê, o que é? É uma parceria do governo com as empresas particulares e a gente paga uma parte dessa condução, não é, que é cobrada, e a outra parte é complementada pela prefeitura. E o que a gente está vendo? Está vendo qualidade no transporte? Não. Não, porque você paga a mesma tarifa para ir sentado, paga a tarifa para ir em pé e paga a tarifa para ter aperto de tudo quanto é jeito dentro do ônibus. Amassado, né? O famoso aconchego. Não é verdade? Então, quer dizer, Exatamente. que qualidade do transporte a gente está tendo? Não é verdade? Então, quer dizer, é tudo isso tudo está na mão do vereador, do deputado, é ele que decide isso. Agora, se a gente que vota, elege o deputado, o vereador, coloca ele lá e a gente não cobra, ele vai fazer todas as coisas da cabeça dele. Então, é nesse sentido que é importante, principalmente, os vereadores, deputados, parlamentares da esquerda virem conversar com a população. Não é? Por quê? Porque os partidos progressistas é o que defende a necessidade da população menos favorecida. Não é? É ele que discute as políticas públicas e corre atrás para melhorá-las. Né? Se você pensar, eu trabalho, quem é que trouxe o 13º salário para você que trabalha? Não é? Hein, Charles? Para mim, não precisa nem falar, foi a esquerda, né? Exatamente. Pois é. Quem é que trouxe aí e está gerando emprego hoje para a população, diminuindo o índice de pessoas que estão desempregadas? Governo federal. A economia melhorando. A esquerda. A esquerda. Lógico que hoje, como o Congresso Nacional, a maioria é de direita, tem negociações para o Lula poder governar. Só que há um custo que só Deus sabe. Né? Aquelas famosas emendas parlamentares ilegais que são cobradas do governo para poder ter governabilidade. Isso é ruim para a gente. Né? Então, o que falta nas discussões com a comunidade, Charles? Então, e isso aí, Roberto, até te cortando, entra a formação política. Uhum. Você entendeu? Para saber o que realmente está acontecendo no meio do caminho ali. Uhum. Né? Poxa vida, o Lula está negociando, mas por que ele está negociando? Então tem que saber o porquê que está negociando. Você entendeu? Uhum. Não é simplesmente, está negociando com o pessoal da direita, isso não está ajudando ele em alguma coisa, não. Se não tiver essa negociação, a coisa não anda. É verdade. Né? A gente precisa dos deputados de direita, de extrema direita, de todos os deputados. Todos os deputados que estão em Brasília para fazer um trabalho para a sociedade, seja ela favorecida ou não favorecida. Né? O que nós estamos cobrando aqui são dos deputados e parlamentares, de uma forma geral, da esquerda, que a gente está sentindo a ausência deles. Né? Onde é que a gente está sentindo a ausência deles? Eu vou aqui até mostrar algumas fotos aqui, para a gente relembrar um pouco do passado, para a gente poder justamente organizar o futuro e cobrar dos nossos, principalmente, para vir conversar com a nossa população. Né? Tá vendo isso aqui, Charles? Sim, eu lembro disso aí, na época que a luta era boa, que a conversa do tete-a-tete, o que eu sempre falei, ficar próximo do boteco, isso aí é formação. Né? Aqui, a gente está tendo aqui uma aula de cidadania. Exatamente. Né? Mexendo com o quê? Com a legislação. Tem uma Constituição Federal do país que fala de direitos. E os nossos direitos estão aqui na Constituição Federal, mas não estão sendo cumpridas principalmente por Executivo e nossos parlamentares, porque a gente está vendo um monte de coisa ficando para trás. Muito. Que é a questão das melhorias das políticas públicas. Então, nesse espaço aqui, nas comunidades, se discutiu muito isso. Tem deputados, tem vereadores que ainda mantêm esse tipo de espaço, estão fazendo discussão? Estão, mas não estão divulgando, não aparece, não mostra para a população, não fala da importância disso que está sendo feito, mas ninguém vê. Concordo com você plenamente. Eu já vi isso que parece que eles ficam sumidos. Não aparece, tem, igual você falou, tem, mas não aparece para a população num todo. Né? Então, é um pouco disso. Aqui, por exemplo, olha,
Mutirão. Hoje nós não temos mais trabalho de mutirão, construção da casa própria, como a gente teve no governo da Luiz Erundina. Nossa, desculpa te cortar, eu ia lembrar disso agora. Quando você falou mutirão da conquista, eu lembrei de quem? A Erundina. A Erundina que era muito disso, né? Pois é, aqui a gente teve no governo dela várias áreas aqui na Zona Sul, na cidade de São Paulo, construídas em processo de mutirão. Isso é tão importante porque aqui se discute políticas públicas de habitação. Na hora que você está lá fazendo a massa, ajudando na construção, você está conversando com as pessoas. Falando sobre política. Não é? E além disso, uma redução de custo incrível, que uma empresa que vem e constrói, não é? Quando é feito pela classe, pelos moradores e tudo mais, o custo abaixa muito isso, dando para construir muito mais casas. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Aqui também, olha, nós temos o clube de mães aqui. No passado, os clubes de mães se organizavam, se reuniam, discutir as políticas públicas. Muitas das legislações de hoje aqui que nós temos foi graças ao clube de mãe que a gente tinha essa grande discussão nas comunidades, né? Força da mulher, né, Roberto? Força Lembra da mulher, disso? porque Isso. hoje as lutas, a maior parte aí, quem está lá na linha de frente são as mulheres. São as mulheres, a força da mulher. Essa é a questão. Então, Charles, tudo isso, né, tem mais aqui ainda, olha. Quem que está aí trabalhando aí? A mulher, comunidade, né? A mulher. A comunidade reunindo, trabalhando lá a sua casinha e tal. A mulher pôr a mão na massa, né? Não é isso? E, pô, exatamente, construindo sua casa. Olha aqui, olha. Processo de mutirão. Entendeu? Então, isso aqui tinha um trabalho muito excepcional, porque além de fazer as construções, se discutia as políticas públicas na área aqui da habitação, né? Então, todas as discussões de despesas que tinha, tudo isso era, e como ia ser feito, o engenheiro vinha discutir com a comunidade, tudo isso era feito. Então, e você sabe que também, Roberto, vendo por esse lado, e aí eu levo para o outro lado, isso é uma questão de aprendizado também, né? Você entendeu? Todo mundo junto, ó, você faz desse jeito, isso não é certo, vamos para o outro, eu te ensino a fazer assim. E a construção é isso, comunidade, né? Um ajudando o outro. Então, Charles, hoje a gente percebe o seguinte: por que a quebrada precisa de núcleo de base e formação política? Essa é a grande pergunta, não é? Porque na quebrada a gente sente o problema, Charles, antes de virar notícia, não é? A falta da água, a luz, não é? A energia que cai, o ônibus que demora, o posto que não atende, não é? A conta só aumenta para a população. Privatizaram a água, a Enel, agora a água vem já com aumento na conta, vem a luz também que vai ter aumento. Então, quer dizer, mas quase nunca explicam quem decide isso, não é? E por que sobra sempre para o povo. Então tá aí, essa é uma das questões da falta de termos essa discussão justamente na comunidade. Né? Aqui, discutindo tudo isso. Então, exatamente. Se a gente tem uma comunidade aí, onde as discussões são feitas e os parlamentares vindo, discutindo com ela, isso faz com que ela tenha uma melhoria na visão política e ela começa a participar um pouco mais da vida comunitária. Exatamente. É isso, Charles. É isso, Roberto. Suas considerações finais. As minhas considerações é assim, vamos trabalhar para montar uma base forte. Bom, então é isso, gente. Então, por hora, a gente teria muito assunto para continuar isso tudo aqui, mas hoje a gente já conseguiu falar bastante coisa. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma, né, com a nossa comunidade, com os nossos parlamentares aí, e que escutam a gente, porque se não escutarem a gente, o ano que vem tem eleição. Aí só Deus sabe o que vai ser. Tá bom, gente? Então, desejamos aqui um bom ano novo para vocês, de 2026, muita saúde, muitas realizações, e o nosso programa continua aqui, trazendo informação para você. Beleza, Charles? Beleza, Roberto. Então, um ótimo ano para todos, muita paz, saúde, sucesso e tudo de bom. E assim, saúde é tudo. Né? É isso aí. Rádio TV Mister com você, programa Cidadania Legal, apresentação. Tchau, tchau, um grande abraço. Tchau, tchau. Rádio Mister. Rádio Mister.
diferença está na sintonia.